Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos responder uma questão de raciocínio lógico matemático da Fundação Carlos Chagas. Vamos ao enunciado. Os amigos André, Felipe e Pedro estão disputando um jogo composto por 10 rodadas. Ao final de cada rodada do jogo, que não admite empates, o vencedor da rodada recebe R$ 30 do terceiro colocado e R$ 20 do segundo colocado. Cada um dos amigos começou o jogo com R$ 300 e ao final da oitava rodada, André estava com 410, Felipe com 240 e Pedro com 250. Nessas condições, pode-se concluir que necessariamente ao final da 10ª rodada, então, pessoal, ele diz que o jogo tem 10 rodadas e que ao final da oitava rodada, André tinha 410, Felipe tinha 240 e Pedro tinha 250. E aí ele diz que nessas condições pode-se concluir que, então a gente tem que analisar cada uma das questões para ver o que ele está querendo. Então vamos lá, na letra A. Felipe será o jogador com menos dinheiro dentre os três. Pessoal, se ele está falando que Felipe será o jogador com menos dinheiro entre os três, a gente vai tentar aqui achar alguma possibilidade em que ele não seja o jogador com menos dinheiro. Então vamos analisar aqui a letra A. Veja que Felipe tem 240 e Pedro 250. Para que Felipe não seja o jogador com menos dinheiro, vamos fazer aqui na opção de Pedro perder seu terceiro colocado nas duas rodadas que faltam. Então, pessoal, Pedro, ao final da oitava rodada, ele tem 250. Para cada rodada que um é o terceiro colocado, ele perde R$ 30. Então, se nas duas rodadas que faltam o Pedro for o terceiro colocado, ele vai perder R$ 60. Então, 250 menos 60, Pedro ao final teria R$ 190. Agora vamos ver Felipe. Felipe, ao final da oitava rodada, tinha R$ 240. E aí, se Pedro ficou em terceiro nas duas, então vamos supor que Felipe ficou em segundo. Então, se Felipe ficou em segundo, o segundo colocado, perde R$ 20. Então, se ele ficou em segundo nessas duas rodadas que faltavam, ele perdeu R$ 40. Então, menos R$ 40 vai dar R$ 200. Então, ele fala que necessariamente Felipe será o jogador com menos dinheiro dentre os três. Não necessariamente. A gente viu que se acontecer de Pedro ficar em último nas duas últimas rodadas, Pedro vai ter menos dinheiro do que Felipe. Então a letra A está errada. Vamos analisar a letra B. André e Pedro terão quantidades diferentes de dinheiro. Necessariamente eles vão ter quantidades diferentes de dinheiro. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar arrumar alguma maneira, ver se é possível eles terem quantidades iguais. Se a gente conseguir, a letra B também vai estar errada. Então, na letra B, vamos supor que André, ele tinha 410. Vamos supor que André fique em último, em terceiro, nas duas rodadas que faltam.
Se André ficar em último, o terceiro, ó, perde R$ 30. Então André vai perder R$ 60. Ele ficou em último nas duas rodadas. Então 410 menos R$ 60, André vai terminar com R$ 350. E aí, Pedro, vamos supor que Pedro fique em primeiro lugar nessas duas rodadas que faltam. Então, Pedro tinha R$ 250 e Pedro ficou em primeiro. Quando ele fica em primeiro, ó, ao final de cada rodada que não admite empates, o vencedor recebe 30 do último e 20 do segundo. Então o vencedor recebe 50. Então se Pedro ficou em primeiro nas duas últimas rodadas, ele recebeu 100, 50 de cada rodada. Então Pedro tinha 250 mais 100, 50 de cada rodada. Pedro vai terminar com R$ 350. Então, se acontecer de Pedro ficar em primeiro nas duas que faltam e André ficar em último, então eles vão terminar com a mesma quantia em dinheiro. E ele fala aqui, Pedro e André terão quantidades diferentes de dinheiro? Não necessariamente. Pode acontecer de os dois terem a mesma quantidade de dinheiro. Então a letra B está errada. Letra C. Cada um dos 3 jogadores terá no mínimo R$ 200. A gente já viu aqui, ó, pessoal, que nessa configuração aqui, quando Pedro fica em último nas duas rodadas que faltam, ele termina com apenas R$ 190. Então, cada um dos 3 terá no mínimo R$ 200, também está errado, porque nesse caso aqui, Pedro fica com 190. Letra D. André ainda terá mais dinheiro do que Felipe? Olha só, André começou com 410. Se André ficar em último nas duas rodadas que faltam, André vai perder 60. Então, 410 menos 60, a gente já tinha visto esse cálculo aqui, André vai terminar com 350. E se Felipe ficar em primeiro nas duas que faltam, aqui André e aqui Felipe. Então Felipe tinha 240. A gente viu que o primeiro colocado ganha 50. Faltam 2 rodadas, então ele ganha mais 100. Então André vai terminar no mínimo com 350 e Felipe vai terminar no máximo com 340. Então a letra D fala: André ainda terá mais dinheiro do que Felipe? Sim, independente dos resultados, André vai terminar com mais dinheiro do que Felipe. Portanto, a alternativa correta, letra D. Vamos só analisar a letra E para confirmar que ela também está errada. Felipe terá uma quantia menor ou igual a 300? Não necessariamente. A gente viu aqui, ó, que Felipe pode terminar com 340. Portanto, a letra E também está errada. Espero que tenham entendido, pessoal, e até a próxima.